No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre os impactos no ecossistema da economia com a pandemia da Covid-19. A tecnologia nunca foi tão necessária como durante o período de pandemia do novo coronavírus. Afinal, é a ferramenta que todos usamos para a comunicação. Mas, para quem trabalha nesse ecossistema, tem sido um enorme desafio. É preciso manter os funcionários em segurança, atender os clientes e reduzir o impacto econômico nos negócios. É isso que vamos mostrar nesta edição do programa Santa Inovação. E os prejuízos são muitos por conta dessa pandemia. E é preciso lembrar também que o setor de tecnologia fatura cerca de 16 bilhões de dólares por ano aqui em Santa Catarina, o que representa cerca de 6% do produto interno bruto, superior à média nacional. Os números, então, eles mostram a importância do setor para a economia como um todo. Como esse ecossistema se movimenta nesse momento é o assunto de hoje do programa Santa Inovação. E para falar, então, sobre esse assunto, a gente recebe aqui de maneira remota, de forma online, Daniel Leibnitz, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Ele é vice-presidente da Amproteca também e ele é membro do Conselho Especial de Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Daniel, obrigado por aceitar o convite, então, do Santa Inovação e da TVA para a gente falar sobre os impactos nesse ecossistema de tecnologia por conta da pandemia. Felipe, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, telespectadores. Estou aqui, é uma honra estar aqui para poder conversar com vocês nesse momento. Já é possível a gente dimensionar aqui em Santa Catarina os impactos, então, dessa pandemia, de forma geral, né, nos negócios, no ecossistema de tecnologia? Felipe, nós estamos ainda numa fase que nós não chegamos no pico da crise, tem muita coisa ainda acontecendo, né? Nós ainda estamos monitorando tudo isso, mas o impacto como um todo ele já é sentido bastante, sim, por diversas empresas. E a ACAT, né, Daniel, ela vem buscando intermediar algumas soluções para as empresas, né, e também, como um todo, para que elas possam ganhar um certo fôlego também, né? Nós, como entidade, Felipe, nós temos feito um trabalho no sentido de minimizar esses impactos junto das empresas que estão no nosso ecossistema, né? Esse trabalho ele é dividido em 7 eixos principais. O primeiro eixo deles é o financeiro, né, onde a gente procura colocar no mesmo lugar tudo que é tipo de informação, aonde as empresas podem buscar linhas de financiamento, aonde que tem fundo perdido, quais são essas linhas, o que ela precisa de garantia. Então, a gente colocou esse eixo, no qual a gente criou, junto nesse eixo também, um fundo garantidor, que é algo essencial para a natureza das empresas de tecnologia que nós temos. O segundo eixo é o eixo de tributário, né, para que as empresas consigam se informar que impostos foram postergados, que impostos eu posso parcelar, como que eu faço isso, aquilo. O terceiro eixo ele é o trabalhista, como que eu consigo colocar um colaborador em suspensão, como é que é uma demissão, que tipo de impostos precisa fazer, que tipo de questões agora com relação a colocar as pessoas em férias, quanto tempo, quanto que dá. O nosso quarto eixo ele é relacionado à saúde mental do nosso empreendedor, né? Essa questão de tu ficar trancafiado em casa, tu ficar em quarentena, muda um monte com relação à forma como a gente trabalha, a pressão com relação à diminuição de receitas, a pressão com relação às demissões e associadas a tudo isso. Um quinto ponto, nosso quinto eixo é relacionado às soluções que nosso ecossistema tem para ajudar tanto no combate quanto na prevenção do corona. Então, a gente juntou tudo no mesmo lugar e tem distribuído isso para tudo que é questões que a gente tem ao longo do mundo inteiro que estão buscando soluções. A nossa sexta contribuição ela está relacionada
a parte de renegociação com os principais fornecedores do setor, né? A gente juntos tem mais poder do que se cada um for individualmente tentar essa renegociação. E nós estamos oferecendo uma série de mentorias aos nossos empreendedores, com pessoas bastante experientes, que já passaram por situações extremas também, que estão apoiando, né, todo esse momento aí junto aos empreendedores. E para finalizar, nós também estamos dando uma força muito grande, as verticais estão dando uma força muito grande para tentar minimizar e encontrar alternativas de ir para o mercado nesse período de pandemia. Vamos falar então sobre algum desses eixos para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Você falou ali, eu até anotei aqui, Daniel, que o terceiro eixo ele conta a questão trabalhista e um dos eixos ali também fala da questão do fundo garantidor, né, para as empresas. São as duas pontas ali, né? O trabalhador que está passando, né, perdendo o emprego ou correndo riscos e o empregador também que tem em risco ali o seu negócio. Então é importante trabalhar nessas duas frentes, né, Daniel? Sim, com certeza. Com certeza. A gente, na trabalhista, né, infelizmente, existem empresas, né, eu classifico que nós temos aí dois tipos de demissões, né? Uma, realmente, são empresas que foram diretamente afetadas pela crise, né, do corona. Por exemplo, empresas que trabalham com turismo, né, empresas de software que trabalham com turismo, empresas de software que trabalham com o varejo de forma geral, empresas, né, que fornecem, né, por exemplo, para a hotelaria e questões desse naipe, elas foram diretamente afetadas e não tem como elas se manterem, né, com o mesmo número de colaboradores, com o mesmo número de investimentos. Por quê? Porque o mercado deles foi simplesmente congelado. Vai além do auxílio ao capital de giro, né? É mais para uma sobrevivência da organização mesmo. Exatamente. E nós temos outro tipo de empresa que estavam com um plano, né, bastante agressivo e ousado e fizeram uma série de contratações baseadas nesse plano e que agora as empresas vão ter que, para sobreviver, voltar atrás, né, e, infelizmente, ter que demitir, né, as pessoas que estavam trabalhando com a perspectiva de que iriam trazer resultados para a empresa, né? Então, essas são as duas perspectivas do ponto de vista trabalhista, né, que, infelizmente, o nosso setor está enfrentando. No que tange a parte, Felipe, tu falou do fundo garantidor. Do fundo garantidor, ele vem, por um lado, assim, vem a calhar numa hora sensacional, né, porque o Fundo Garantidor é um trabalho que a gente vem feito aí nos últimos 3 anos de unificar empresas que possam contribuir para esse fundo, né? E o que acontece? Ele, nesse momento, né, ele vai ter uma serventia enorme para as empresas que estão buscando financiamento para se manter. Né? É focado no pequeno e no médio empreendedor do setor tecnológico, Daniel? Principalmente no pequeno, né? Então, a quem realmente mais precisa, né? E o fundo garantidor ele vai ser trabalhado, né, de uma forma que essas empresas consigam ter, né, o benefício de um financiamento sem necessitar de uma garantia real, o que é tão difícil para muitos dos nossos empreendedores. Quando você estava falando ali da questão dos eixos, chegou a citar essa nova rotina, o tal do home office, né? O novo formato do trabalhador com relação à empresa. E fala-se também que em breve vamos voltar ao normal, tudo vai voltar à normalidade. Mas esse normal não é o normal que a gente conhecia anteriormente, né? Vai mudar um pouco como funcionam as relações, não só de trabalho, como de consumo também, né, Daniel? Passa um pouquinho da sua opinião de como vai ficar o futuro nessa questão do trabalho aqui no país e no mundo, né? Eu creio assim que tudo o que a gente está vivendo hoje
de certa forma, não no que tange ao vírus, né, isso não me cabe comentar, mas no que tange a evolução nas metodologias de trabalho, na forma como a gente consome, de certa forma já estava posto para nós, né? O que a pandemia fez foi justamente acelerar esses processos, né, que a gente já estava vivendo e eles já estavam entrando na nossa vida de forma fracionada ao longo dos últimos tempos. O que seria para daqui a, quem sabe, 3, 5 anos, a gente teve que antecipar para agora. Então, assim, por exemplo, hábitos de compras eletrônicas, né, de forma digital, isso veio para ficar. Eu acho que muitas das coisas hoje a gente tem comprado de forma eletrônica, digital, e creio que a gente não vai voltar atrás, visto que a gente tem, nas que a gente tem sido bem atendido, nós não vamos voltar atrás. Isso particularmente acontece desde que comprar carne em açougue, que hoje está entregando, comprar pescados, pedido de comida em casa, entrega das mais diversas questões que hoje, né, elas podem vir a se tornar rotina para toda a sociedade. Tá certo. Né? Daniel, vou te pedir um minutinho. A gente vai falar então agora numa matéria, na reportagem da Lenesa Kras, que é a nossa repórter aqui do programa Santa Inovação, que fala justamente sobre isso, dessa mudança de rotina das empresas e no trabalho home office também. Vamos acompanhar a matéria então. Em tempos de pandemia, muitas empresas de tecnologia adotam o trabalho remoto ou home office para proteger seus clientes e colaboradores. São inúmeras as reuniões virtuais com as equipes e muita disciplina e planejamento para manter a boa produtividade. Vamos conferir agora 2 exemplos de empresas de tecnologia de Santa Catarina que mudaram suas rotinas e estratégias. Nós tivemos que, da noite para o dia, reinventar nosso modo de trabalhar. Nós colocamos em menos de 48 horas mais de 150 pessoas, 100% do nosso efetivo, operando em regime de home office. Disponibilizou mobiliário para essas pessoas, equipamentos e tecnologia para que elas tivessem dentro de casa, além do seu conforto e segurança quanto à sua saúde, condições de conduzir o seu trabalho de maneira que ele não fosse afetado e que não afetasse a qualidade dos serviços entregues aos nossos clientes, que é a nossa prioridade. Para os nossos clientes, nós formatamos um pacote que chamamos de anticrise, onde oferecemos para eles gratuitamente uma série de tecnologias que possibilitem as empresas a operar também em regime de home office, dentre softwares que otimizam o processo operacional para reduzir os seus custos e ambientes na nuvem para que eles operem com o nosso sistema em qualquer local em que eles estiverem, seja dentro das suas empresas ou operando dentro das suas casas. Estendemos esse pacote também para o mercado, não só para os clientes de carteira. Criamos uma solução voltada para micro e pequenas empresas, que elas podem contratar essa solução para um uso gratuito por até 90 dias e sem um plano de fidelidade que obriga uma contratação maior do que esse período. Com a pandemia gerou algumas mudanças, como a primeira foi a construção de um comitê de crise, que ele é composto pelas lideranças da empresa para a tomada de ações ágeis. No curto prazo, toda a equipe começou a trabalhar como home office, desde os que estavam dentro do nosso escritório ou atuando dentro do cliente, e tivemos que adaptar os rituais de gestão, focando na manutenção da qualidade que já era tão exigida e no vínculo com as pessoas, porque nesse momento estão todos distantes e é crucial para manter o engajamento. Já acreditávamos na importância do relacionamento com o cliente, e com essa situação, nossa primeira ação foi criar um canal de comunicação com o cliente, entendendo qual é o impacto do negócio dele e nos tornamos disponíveis a construir em conjunto essas mudanças. A nossa estratégia também precisou ser adaptada, olhando o crescimento que ele foi impactado, será nesse curto prazo e com a necessidade de rever despesas e investimentos, focando em investimentos que geram diferenciais
e também trazendo um olhar para toda a equipe, o que a gente pode enxergar de oportunidade diferencial nesse momento de crise. A intensidade do impacto vai variar conforme a maturidade da estratégia e a velocidade de adaptação da organização. Imagino que no curto prazo vai ter um menor volume de negócios, mas também temos a crença que essa retomada para a empresa de tecnologia para nós irá ocorrer brevemente, porque a tecnologia é necessária para criar o diferencial competitivo e ajudar na eficiência ainda mais nesse momento de crise. Interessante. Daniel, bem o que a gente estava conversando anteriormente da matéria, né? A gente acompanhou ali essa mudança de rotina que é um caminho sem volta mesmo, né? O home office, eu te confesso, Felipe, que eu sempre tive muito preconceito. Eu era uma das pessoas, apesar de ser na área de inovação, na área de tecnologia, eu era uma das pessoas nas quais tinha um preconceito muito grande com home office. Eu confesso que eu mordi minha língua, né? Eu vejo que hoje o home office ele é uma alternativa, né? Não creio ainda, a gente ainda, eu acho que ainda tu trabalhar localmente, tu ainda tem uma produtividade um pouco superior à do home office, mas ele é uma coisa que é extremamente viável hoje em dia. Tá né? certo. Tanto que nós, como empresa, e a maioria das empresas da entidade que tem condições, não vão voltar ainda as suas operações para as empresas, né? Eles vão, a grande maioria das empresas ainda vai continuar trabalhando remoto por um tempo, Tá né? certo. Até que as coisas comecem a se normalizar. Então, eu acho que veio para mudar, né? Veio para ficar, né? Eu acho que vão ter cada vez mais pessoas que vão trabalhar mais frequentemente na categoria de home office. Ok. A gente está conversando aqui com Daniel Leibnitz, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e o assunto, os impactos aí da pandemia, da Covid-19, no ecossistema de tecnologia, principalmente aqui em Santa Catarina. A gente faz uma breve pausa e voltamos já aqui na TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando sobre os impactos aí da Covid-19 no ecossistema de tecnologia em Santa Catarina. E a gente está conversando aqui com o Daniel Leibnitz, da ACAT. Daniel, no bloco anterior a gente falou muito aí dos impactos, vamos dizer assim, de certa forma negativos, né, que trazem para o ecossistema, mas também vendo por um outro lado, existem empresas, organizações que se beneficiaram nesse momento, inclusive aumentando o seu faturamento. Temos alguns exemplos desse aqui no estado? Penso que empresas, né, que trabalham, Felipe, diretamente com vendas de consumo por plataformas eletrônicas, empresas que, por exemplo, vendem vinho, empresas que trabalham com streaming, elas acabam, empresas que vendem em nuvem, que trabalham com comunicação remota, todos foram empresas que trabalham com EAD para escolas. Então, tudo isso foram empresas que acabaram se beneficiando bastante nesse período, né? Então, por quê? Porque houve uma aceleração da necessidade da sociedade perante essas soluções, né? Inclusive, restaurantes, empresas que fornecem alimentos que antes trabalhavam mais de meio presencial, descobriram nesse momento a questão online, as parcerias com os aplicativos, né, de entrega e, como a gente falou no bloco anterior, pode mudar até a cultura da empresa, né? Exatamente. Assim, para tu teres uma ideia, na China, agora, nos últimos dias, reabriram todas as cafeterias do Starbucks, 95% das cafeterias. E aconteceu uma mudança brutal na forma como os consumidores consomem o café. O Starbucks sempre foi conhecido por ter um ambiente agradável, que as pessoas iam lá tomar o seu café e ficavam lá, né, com acesso à internet, um lugar confortável para sentar, para que tu possa trabalhar, descansar, etc. Hoje, 60% dos consumidores está entrando lá, pegando o café e indo embora, né? Então, é uma
um novo comportamento, e isso vai reinventar a forma como a cadeia hoje se comporta perante aos seus clientes, né? Então, é só para citar um exemplo do que vai acontecer. E nós vamos começar a enxergar uma série de questões e comportamentos novos dentro da nossa sociedade. Tá certo. Agora, falando sobre eventos, Daniel, você que está aí, né, encabeçando muito dessas questões através da ACAT. No ano passado a gente teve diversos exemplos de eventos bem-sucedidos, principalmente aqui na capital, né, em outras regiões do estado também. A gente fala aí de RD Summit, Floripa Conecta, Startup Summit, eventos que nesse ano de 2020, né, foram suspensos, cancelados, adiados, e a gente fala aí em cifras milionárias, né? Como que faz para se adaptar aí? Esses eventos de forma online conseguem atender da mesma forma que anteriormente eram atendidos? Como é que ficou essa questão? Esse é uma parte bastante negativa, principalmente para a cidade de Florianópolis, né? Eu acho que, creio que também todo o estado, né? Não só de eventos da área de tecnologia, mas eventos como a Oktoberfest estão sendo colocados em xeque agora para ver se realiza esse ano ou não. Sim, isso infelizmente está acontecendo, né? Por mais que esses eventos, alguns deles venham a acontecer de forma remota, tu tira todo o brilho, né? Tu tira toda a movimentação financeira que ele traz para as cidades onde eles são feitos. E, obviamente, isso prejudica muito, né? Mas eu creio que a gente não tem outra alternativa, né, nesse período, né? Alguns deles, Felipe, ainda não estão cancelados, mas nós vamos ver como é que vão se comportar daqui para frente. Agora, outras empresas anunciaram que sim, que cancelaram por esse ano, né? É uma pena e, né, vamos batalhar para que isso volte à normalidade ou que volte ao novo normal o mais breve possível. Porque a gente fala, quando fala em evento, é muito mais do que o ingresso ao evento, né? É a hotelaria, é a rede de restaurantes, é o comércio em geral. De forma geral, né? Transporte, o entretenimento, o restaurante, o hotel, o passeio. Então, tudo isso faz parte e trouxe sempre muito dinheiro para a cidade. Daniel, o que você tem acompanhado aí no setor de tecnologia, em termos de inovação aqui em Santa Catarina, no auxílio ao combate, à prevenção da Covid-19, utilizando então essas inovações e a tecnologia para o auxílio nesse combate? Bom, a gente tem centralizado as nossas ações, né? Como eu te comentei, um dos nossos eixos é as soluções tecnológicas. Aqui também nós pertencemos ao conselho do Fundo Fera-SC, que é coordenado pela Fiesc, no qual eles juntaram, junto aos empresários, junto às empresas, uma série de recursos, que esses recursos estão patrocinando uma série de novas soluções para atender né, a demanda referente ao combate à Covid ou à prevenção do Covid, né? Então, nós estamos atuando, focando nossas ações no grupo Fera-SC, que é coordenado pela Fiesc. Certo. Voltando naquele assunto do auxílio às empresas aqui de Santa Catarina, que a gente abordou brevemente no primeiro bloco, as empresas que precisam buscar o auxílio da ACAT aí de certa forma. Eu fiquei sabendo, inclusive, que os associados estão tendo aí descontos, né, nas mensalidades, né, alguma forma da própria instituição dar o exemplo aí nesse auxílio emergencial às empresas. Mas como que os empresários, pequenos empresários que estão relacionados ao ecossistema podem buscar esse auxílio aí do Fundo Garantidor ou de outras formas? Bom, pessoal, eu peço que vocês procurem o nosso hot site, né, referente ao plano de ação da ACAT junto ao Covid-19. Esse plano está muito bem elaborado, né, em 7 eixos, como eu comentei,
e lá tu vai ter explicações detalhadas de cada um dos itens e tu vais poder ligar para nós e questionar sobre qualquer um daqueles itens que a gente vai estar lá para ajudar. Então, o empresário e o trabalhador não estão abandonados nesse momento, né, Daniel? Não, a gente está trabalhando fortemente para minimizar as consequências dessa pandemia. E eu falo aqui com muito orgulho que o empresário tem enxergado o valor, tanto que nessas últimas 2 semanas nós tivemos muitas solicitações de associação à nossa entidade. Tá certo. Daniel, a gente tem um minutinho ainda. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, então, sobre o tema tecnologia, mas abordando a questão da pandemia da Covid-19, né? E o que você enxerga aí a curto, médio e a longo prazo nesse ecossistema, principalmente aqui em Santa Catarina. Felipe, falando especificamente de pandemia, né, a gente entende que as empresas estão passando por esse momento tão difícil, a sociedade como um todo está passando por esse momento tão difícil, mas a gente nunca deve se esquecer, Felipe, das pessoas, né? Nós temos sim que pensar na rentabilidade das empresas, nós temos na sustentabilidade, perdão, deixa eu corrigir, tá? Porque nesse não é o momento de pensar em rentabilidade, mas na sustentabilidade, na sobrevivência, mas a gente nunca deve se esquecer que a principal matéria-prima, a coisa mais importante do nosso setor econômico são as pessoas, né? Então, a gente tem que estar muito consciente que qualquer atitude que tu fazer, tu tem um ser humano do outro lado, um ser humano que tem uma família, que sustenta uma casa, né? Então, a gente tem que fazer aquilo, né, com muita atenção e verificar se efetivamente é necessário, né, porque as crises vêm, as crises vão, mas as pessoas, elas são a nossa principal inspiração, nossa principal matéria-prima para que a gente possa desenvolver inovação. Então, pense com muito carinho, né, a todos os empresários, né, no sentido de, antes de tomar uma decisão mais drástica, pensar se tu não consegue segurar mais um pouco, porque o custo também vai ser de tu repor essa pessoa, o custo também vai ser da gente ensinar essa pessoa, né? E valorizar o ser humano. Exatamente. Pense no principal valor do nosso ecossistema, que são as pessoas. Com esse recado importante do Daniel, a gente vai encerrando, então, o programa Santa Inovação de hoje. Te agradeço, Daniel. Papo enriquecedor. Felipe, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e contem sempre conosco. A gente falou sobre os impactos no ecossistema de tecnologia e inovação em Santa Catarina por conta aí da Covid-19, o coronavírus. A gente volta em breve com o programa Santa Inovação aqui na TVA. Até breve.